Olá, queridos! Seja bem-vindo ao canal. Eu sou o pastor Everaldo Silva e hoje nós vamos estar abrindo mais uma das cartas direcionada à liderança da Igreja Menor. A Igreja de Esmirna, que recebe a carta do apóstolo João. A igreja a qual o seu líder, Policarpo, foi lançado em uma fogueira. O precursor de Roma, para deixar como exemplo todos os seguidores de Cristo, mata a liderança de Esmirna e deixa como exemplo para todos os outros seguidores. Exatamente isso que vocês escutaram. Mas antes, faço aquele grande pedido. Se inscreva no canal, dê o seu joinha, compartilhe esse trabalho e aperte o sininho de notificação para não perder nenhum de nossos vídeos. Vamos para o texto bíblico, Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 8. Carta à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço as tuas tribulações, a tua pobreza, mas tu és rico, e há blasfêmias do que mesmo se declararam judeu e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para ser lançado em prisão. Algum dentre vós, para ser posto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a carta a qual o apóstolo João envia para a liderança de Esmirna. Esmirna é uma igreja local que ficava na Ásia Menor, uma comunidade que é mencionada no livro do Apocalipse, e, ou seja, uma das destinatárias das epístolas do apóstolo João. A cidade ela é uma cidade bem populosa, uma cidade do primeiro século, conhecida por sua beleza, e muitos judeus, provavelmente atraídos pelo comércio da sua cidade, estavam ali, sendo também uma comunidade fiel a Roma, fiel ao Império Romano. Eles tinham esse relacionamento direto com Roma, essa fidelidade com Roma. Mas foi o nosso apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária, a qual ele vai para a Ásia e prega o Evangelho de Cristo, é onde ele dá início, em Esmirna, a esse campo missionário, a essa obra do Senhor. E é exatamente por ele estar ali, dando início, pregando a palavra e tendo essa ligação com o apóstolo João, e é o apóstolo João que deixa ali um dos seus discípulo esse chamado Policarpo. Policarpo, ele é exatamente aquela figura, a figura de um líder, a figura fiel, um homem dedicado à obra do Senhor, um homem que fazia a obra do Senhor com um prazer, com um desejo na alma, com uma dedicação inuana para fazer a palavra, ou para pregar a palavra do Senhor, ou fazer a obra do Cristo vivo na terra. E ele estar ali como um líder, como um bispo da igreja, pregando a palavra do Senhor, tendo ali o precursor de Roma, vendo a comunidade cristã crescendo, ele chega a Policarpo como uma blasfêmia, falando para ele, ou ameaçando ele diretamente,
Se ele não negar a Cristo, se ele não deixar de pregar o evangelho do Senhor, se ele não negar, ele vem com a blasfêmia dizendo, olha, nós vamos te lançar às feras, ou nós vamos jogar na fogueira. Então ele vem com uma palavra de terror, vem com essas palavras para fazer o líder dedicado, para fazer que o líder venha abandonar a obra do Senhor, aterrorizando ele, colocando pavor, colocando medo. Mas Policarpo, sendo aquele líder de Cristo, sendo um servo obediente, ele jamais, ainda que seja lançado às feras, ainda que seja lançado na fogueira, eu, todavia, não negarei ao Senhor, a quem eu me dediquei anos pregando a palavra dele. Então ele diz não para o precursor de Roma. Ele diz não para Roma. Por que ele diz? Porque ele deixa, uma vez que ele se entrega para Cristo, uma vez que ele se dedica a Cristo, ele deixa de olhar para César como ou uma santidade. Então, quem é a nova santidade dele é Cristo. Então, ele vai olhar para Cristo. Ele vai servir Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mesmo Roma tentando oprimi-lo, mesmo Roma tentando matá-lo, todavia ele foi fiel ao Senhor. Todavia ele persistiu na pregação do Evangelho, mesmo sendo aterrorizado, mesmo sendo ali martirizado por essas palavras. Ele permaneceu. Mas o que Roma fez? Roma, mais uma vez, no ano de 155 depois de Cristo, Roma prende Policarpo, Roma faz uma fogueira, mata Policarpo, queimado na fogueira, o bispo da igreja, a liderança da igreja, e deixa aquele recado para toda a comunidade cristã, todos aqueles que seguirem a Cristo, ou permanecer com esta visão, terá o mesmo destino de Policarpo. Então a comunidade cristã, por passar por essas aflições, por ser uma comunidade pobre, eles estavam sofrendo por demais, eles estavam sofrendo psicologicamente, o emocional deles eram exatamente isso que eles estavam vivendo. Então eles pensavam entre si, conversavam entre si, falavam entre si do fato que tinha acontecido com Policarpo. Mas eles permaneceram fiel. Eles permaneceram fiel com Cristo, pregando a palavra. Não é uma palavra de morte que vai dar a última palavra para a comunidade, ou vai paralisar. Não é porque Roma, o adversário de Deus na terra, vem querer oprimir por tentar parar, que eles vão paralisar, não. E é exatamente isso que nós lemos no texto do livro do Apocalipse. Ser fiel até a morte. Então eles estavam sendo fiel, sendo perseguidos de morte, sendo fiel a Cristo. Por quê? Quem vai dar a coroa da vida é Deus. Quem vai dar a coroa da vida é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, mesmo ele passando, a comunidade passando por essa dificuldade, por essa luta, por esse sofrimento, eles estavam sendo fiel, mesmo sendo pobres, mesmo passando por aflições, eles estavam ali anunciando o Evangelho de Cristo. Isso, irmão, é louvável. Isso, meus irmãos,
o que a igreja de Esmina estava passando e a sinagoga de Satanás seguindo, a sinagoga de Satanás oprimindo, a sinagoga de Satanás matando, eles estavam ali sendo plácido, fiel a Cristo, fiel ao Senhor, fiel ao soberano. Mesmo Roma massacrando, mesmo Roma dizimando, mesmo Roma oprimindo, mesmo Roma ali, eles aceitaram verdadeiramente Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Gostou um pouco da história de Esmina? Compartilhe esse trabalho. Compartilha para que mais vidas sejam alcançadas, mais vidas conheçam um pouco da comunidade de Esmina e as comunidades que aqui citei em alguns outros vídeos da Ásia Menor. Mais uma vez eu peço, compartilhe o trabalho, dê o seu joinha e aperte o sino de notificação para não perder nenhum dos nossos vídeos. Deus seja louvado na sua vida, Deus seja glorificado por você ter chegado até aqui. Fique na paz.